O deputado Carlos Jordi falou em coletiva de imprensa em nome dos deputados que participam do pedido de impeachment de Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O deputado explicou que o pedido é motivado por todo o cometimento, digo até que é um crime continuado, as violações que vêm sendo perpetradas à lei do impeachment pelo ministro Barroso. São reiteradas as declarações em que ele demonstra seu desprezo pela justiça, o desprezo pelo equilíbrio entre os poderes, e dessa vez foi algo gravíssimo. Jordi disse, ele vem demonstrando sua atuação político-partidária, mas dessa vez ele deixa claro que ele tem um lado. Ele deixa claro que participou da derrota do outro lado. O deputado apontou a necessidade de esclarecer quem é o nós na frase do ministro "nós derrotamos o bolsonarismo", questionando se o ministro se refere ao Supremo Tribunal Federal, que ele integra e pode vir a presidir, ou ao Tribunal Superior Eleitoral, que o ministro presidiu recentemente. O deputado Carlos Jordi levantou ainda outra hipótese. Queremos entender também se quando ele diz nós, ele está se referindo ao outro lado, o lado vencedor, o lado que hoje está na presidência da República. O deputado lembrou que a participação do ministro em um evento político, fazendo declarações políticas, fere a Constituição e a lei do impeachment. Jordi disse, fez aquela declaração infeliz que fere de morte a lei do impeachment, fere de morte a Constituição e fere de morte a nossa democracia. Não está entre as atribuições de um ministro do Supremo derrotar ninguém, e sim zelar e guardar a Constituição. Se ele quer derrotar alguém, que seja nas urnas, mas que seja candidato. É esse tipo de comportamento que nós não podemos mais tolerar. O deputado rememorou que já houve diversas denúncias que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não permitiu avançarem, supostamente para impedir uma crise institucional. Jordi disse, mas hoje já está deflagrada essa crise institucional por parte do ministro Barroso, em que ele demonstra seu desrespeito com a justiça, seu desrespeito com a democracia, seu desrespeito com a Constituição, seu desrespeito com a nossa República e interferindo com os demais poderes. Por isso, dessa vez é um fato notório, fato cristalino, o seu crime de responsabilidade de exercício de atividade político-partidária. E por isso, nós, 70 deputados, subscrevemos esse pedido com 17 senadores. Jordi apontou que é um pedido não contra o ministro, mas sim para resgatar a democracia, para resgatar o equilíbrio e a independência entre os poderes. Ele alertou que se Pacheco não der andamento a mais esse pedido, as consequências serão graves, com a estabilização da hipertrofia de um poder. Jordi disse, caso não haja uma ação enérgica, a letra da lei, porque não cabe retratação para reparar um grave crime de responsabilidade como esse, se não fizermos nada, será um atestado de que no Brasil o crime compensa até mesmo para um ministro do Supremo. Ele pediu a Pacheco para aceitar nosso pedido para que possamos voltar à normalidade democrática e restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliterados pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangente
abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da folha política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 24 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhores, nós convocamos hoje essa coletiva de imprensa para anunciar esse pedido de investigação e de abertura de processo de impeachment do ministro Barroso por todo o cometimento, eu digo até que é um crime continuado, as violações que vêm sendo perpetradas da lei do impeachment pelo ministro Barroso. São reiteradas as declarações em que ele demonstra o seu desprezo pela justiça, o desprezo pelo equilíbrio e independência entre os poderes, e dessa vez foi algo gravíssimo, porque ele vem demonstrando a sua atuação político-partidária, mas dessa vez ele deixa claro que ele tem um lado, e ele deixa claro que ele participou da derrota do outro lado. Nós queremos entender, quando ele diz, nós derrotamos o bolsonarismo, ele coloca na primeira pessoa do plural. Quem é nós? Nós, ele se refere como sendo o STF, ao qual ele faz parte, é o vice-presidente e em breve será o presidente? Ou ele se refere ao TSE, ao qual ele presidiu e que, inclusive, enquanto presidente do TSE, se miscuiu na atividade política da Câmara dos Deputados enquanto votação do voto impresso para poder virar os votos e impedir com que essa matéria fosse aprovada na Câmara. Recentemente, também, Barroso disse que o STF se tornou um poder político e, obviamente, que isso conflita com a lei do impeachment e a nossa Constituição, que deixa claro que é vedado, é crime de responsabilidade um ministro do Supremo praticar, exercer atividade político-partidária. E agora queremos entender também se, quando ele diz nós, ele está se referindo ao outro lado, o lado vencedor, o lado ao qual hoje está na presidência da República. Ele estava num evento político, um evento da UNE, ao lado de um membro do governo, que é o ministro da Justiça, Flávio Dino, ao lado de um governista, que é o deputado Orlando Silva, e fez aquela declaração infeliz em que fere de morte a lei do impeachment, a lei 1079 de 1950, fere de morte a nossa Constituição, fere de morte a nossa democracia. Não está entre as atribuições do ministro do Supremo derrotar ninguém, e sim zelar e guardar a Constituição. Se ele quer derrotar alguém, que seja nas urnas, mas que seja candidato. E é esse tipo de comportamento que não podemos mais tolerar. Todas as vezes que nós vimos alguma violação da lei do impeachment e da nossa Constituição por parte de Barroso, nós o denunciamos. E nós sabemos que o presidente Rodrigo Pacheco muitas vezes não quer entrar em atritos, não quer
entrar numa crise institucional, mas hoje já está deflagrada essa crise institucional por parte do ministro Barroso, em que ele demonstra o seu desrespeito com a justiça, o seu desrespeito com a democracia, o seu desrespeito com a Constituição, o seu desrespeito com a nossa República e interferindo nos demais poderes. Por isso que, dessa vez, é um fato notório, é um fato cristalino, o seu crime de responsabilidade de exercício de atividade político-partidária. E por isso nós, 70 deputados, subscrevemos esse pedido, são 13 senadores, nós estamos em recesso, por isso que não temos aqui muitos outros parlamentares, mas todos estão imbuídos nessa tarefa, não contra um ministro, mas sim para resgatar a nossa democracia, para resgatar o equilíbrio e independência entre os poderes, que, como diz a nossa Constituição, que está tão estrelaçado esse dispositivo constitucional. E por isso precisamos resgatá-lo. Por isso aqui rogamos ao presidente Rodrigo Pacheco que possa abrir essa investigação, dessa vez não engavetar esse pedido de impeachment, porque da forma que está, haverá uma hipertrofia de poderes tão grande por parte de Barroso, que hoje ele já tem certeza da sua impunidade ao falar algo desse nível, dessa gravidade, e que caso não haja uma ação enérgica, a letra da lei, porque não cabe retratação para corrigir, para reparar um grave crime de responsabilidade como esse. E se não fizermos nada, será de fato o atestado de que no Brasil o crime compensa até mesmo para um ministro do Supremo. E por isso aqui rogamos que ele possa aceitar esse nosso pedido para que possamos voltar à normalidade democrática e restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Muito obrigado.